Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje a gente vai conversar sobre pecado, sobre as duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Existem pecados em nossa vida que só a gente conhece, que só nós sabemos quais são, só a gente e Deus. Pecados que muitas vezes não queremos cometer. Pecados que nem sabemos o porquê cometemos. Quando a gente viu, a gente já fez. Então muitas vezes a gente fica desesperado, a gente sente remorso ou arrependimento. A gente fica triste por ter cometido aquele pecado, por ter ferido o coração de Deus. A gente se sente mal e muitas vezes não entendemos o porquê que fazemos aquilo, sendo que somos cristãos. Em alguns casos, infelizmente, mesmo após ficar mal, a gente vai lá e faz o pecado de novo. Comete o pecado mais uma vez. Muitas pessoas às vezes acham que não tem solução para elas, né? Que elas sempre vão ter aquilo, sempre vão fazer aquilo e não existe solução. Mas não é bem assim. Muitas querem sair da igreja, muitas querem se afastar de Jesus porque acham que são indignas e realmente somos indignos, mas acham que não tem jeito. Mas não é bem assim, sempre tem jeito. Mas na verdade isso acontece justamente porque quando a gente se converte, a gente acredita que após o batismo a gente não vai pecar mais. Assim como diz a Bíblia, Deus vai colocar em nós uma natureza, uma nova natureza, a natureza espiritual. E a gente imagina que agora vai ser muito mais fácil com essa nova natureza. A gente imagina que vai ser fácil largar a vida de pecado, a gente imagina que não vamos mais pecar, porque então somos convertidos. É verdade sim que Deus coloca em nós uma nova natureza, só que mesmo Ele colocando em nós uma nova natureza, ainda assim existe a natureza carnal em nós. A natureza antiga continua aqui, continua dentro da gente. Após a conversão, a gente não deixa de ter a natureza antiga. A gente passa a ter duas naturezas. Tem até um livro do Alejandro Bulhão que ele fala sobre como tudo se torna mais difícil depois que passamos a ter duas naturezas, comparado a quando a gente só tinha uma natureza. Porque antes da conversão, por a gente só ter uma natureza, essa natureza, ela reinava na gente. Mas após a conversão, a outra natureza, a natureza espiritual, ela se opõe à antiga natureza. E por isso que a vida do cristão se torna difícil, essa coisa de não querer fazer, mas mesmo assim fazer, e a gente se sente mal e tudo mais. Infelizmente, mesmo após a conversão, a gente vai ter sim aquela natureza suja, aquela natureza ruim, aquela natureza impura, aquela natureza que nos faz querer pecar, aquela natureza que gosta de ver coisas que não deveríamos ver, aquela natureza que gosta de fazer coisas que não deveríamos fazer, que gosta de ouvir coisas que não deveríamos ouvir, a natureza carnal, que nos corrompe. Então o que fazer, já que não queremos cometer aquele pecado, já que não queremos cair em tentação, já que temos duas naturezas e não queremos que a carnal reine, mas sim que a espiritual reine? A gente tem que cuidar com qual das duas naturezas a gente está alimentando. Quando nos convertemos, quando temos um encontro real com Jesus, a natureza carnal, ela fica ali, adormecida. Porque quando nos convertemos, a gente vai lá, alimenta a natureza espiritual, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem contato, comunhão com Jesus, e a natureza pecaminosa fica ali, adormecida, fica quietinha, desnutrida. Mas conforme vai passando o tempo, muitas vezes a gente vai lá e alimenta um pouquinho a natureza pecaminosa. Alimenta mais um pouco, alimenta mais um pouco. Quando a gente se dá conta, a natureza pecaminosa, ela já tá ali, acordada. Porque a gente acabou alimentando a natureza pecaminosa. Basta só um pouquinho de alimento para ela já ser bem forte. E é isso que a gente precisa cuidar como cristãos e como pessoas que querem viver realmente a plenitude da alegria de estar na presença de Deus, a verdadeira consagração, a verdadeira comunhão, a verdadeira santificação, que é ser separado do pecado. Para isso, a gente precisaria alimentar a natureza espiritual, a natureza de Cristo, a natureza que Cristo colocou em nós quando nos convertemos. Mas então, como alimentar a boa natureza? Lá em Filipenses 4, no versículo 8, tem a resposta, e lá diz bem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é respeitável. É assim que a gente alimenta a nossa natureza espiritual. Para ser mais clara, alimentar a natureza espiritual significa ter contato com essas coisas, com as coisas justas. Ler coisas justas, assistir coisas justas, fazer coisas justas, pensar coisas boas, amáveis, pensar em coisas puras, pensar no que é nobre, pensar no que edifica, ter contato com aquilo que edifica, buscar conhecimento nas coisas que edificam.
e não em qualquer coisa. Se é assim que alimentamos a boa natureza, então para alimentarmos a natureza ruim, a natureza que não queremos que ela cresça, que ela seja forte, basta fazer tudo ao contrário disso. Por isso a gente precisa cuidar muito com aquilo que vemos, com aquilo que assistimos, com os filmes, com as séries, com a influência que aquilo nos traz. Tudo na nossa vida é uma influência, é algo que influencia. Só que a gente pode escolher o que vai nos influenciar, o que vamos permitir, autorizar que nos influencie. A gente precisa cuidar com as músicas que ouvimos, a gente precisa cuidar com as fofocas, com o que ouvimos de outras pessoas, com o conhecimento que estamos buscando, que voz estamos ouvindo, se estamos ouvindo a voz do mundo, a voz de Deus, com os livros que estamos lendo. Precisamos cuidar com os vídeos que assistimos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, cada coisinha pode servir para alimentar a natureza carnal ou a espiritual. E sabe por que é tão importante que a gente alimente o nosso pensamento dessas coisas que a gente acabou de ler lá em Filipenses 4:8? Porque é pelo pensamento que vem as ações. Nada começa grande, ninguém vai lá e simplesmente faz. Então tudo começa aqui. O pecado que cometemos não começa no ato, já começa aqui no nosso pensamento. As coisas boas que fazemos não começam no ato, começa aqui no nosso pensamento. Por isso que a gente precisa alimentar muito bem a nossa natureza espiritual. Tomar muito cuidado com aquilo que nos envolvemos. Depois que a gente começa a alimentar mais a natureza espiritual, fica mais fácil. Apesar de ser uma luta constante, se alimentarmos mais a natureza espiritual, não vai ser tão difícil assim essa luta, porque a natureza espiritual está sendo bem alimentada. Mas ainda assim precisamos lembrar que a natureza pecaminosa, que a natureza carnal está ali, adormecida. Em algum momento a gente acaba dando um alimento para ela e muitas vezes a gente pode acabar caindo. Por isso busque todos os dias alimentar a sua natureza espiritual. Você vai ver como aos poucos tudo vai se tornando mais fácil. Busque consagração. Lembre-se de uma coisa, ou você luta contra o pecado, contra a sua natureza pecaminosa, ou você morre sufocado por ela, sufocado por aquele pecado. Ou você alimenta a parte boa, ou a natureza ruim acaba com você. Com a ajuda de Deus, com consagração, a gente consegue vencer tentações. Você sabe qual o seu pecado. Que você possa buscar sempre se afastar disso e se alimentar de coisas boas e espirituais, agradáveis, puras, santas, nobres, amáveis, como diz lá em Filipenses. Que seja isso que ocupe o seu pensamento, para que aí então você tenha boas atitudes e não caia em tentação. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como você sabe, agora aqui no canal, todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente tem vídeo novo com temas diversificados, com temas livres. E se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve aí para receber os vídeos novos. Deixa seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas ouçam essas verdades. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau!